Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record, sabadão para a gente falar muito de futebol e você fala com a gente, envia sua mensagem, a sua opinião, DDD 48 99191 4706, 99191 4706, mande a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente dá mais uma olhadinha no nosso chat para conversar com o público que está acompanhando o Clube da Bola. E hoje é dia de jogaço na tela da NDTV Record. Vasco e Fortaleza se enfrentam pela 9ª rodada do Brasileirão. Olha só. Hoje, a partir das 6 da tarde, ao vivo, você entra no clima de mais uma rodada com o Aquecimento Futebol. E às 6h30, ao vivo, a bola vai rolar. De um lado, o Vasco precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento. E do outro lado, tem o Fortaleza, que se recuperou na última partida. Bola pro fundo do gol! E Fortaleza, só a vitória importa. Mais um jogo quente do Brasileirão Betano. Futebol na Record, sua paixão em campo. Badal, muito tempo, 9 jogos sem vitória. Fernando Diniz é loucura ou ele vai dar jeito no Vasco? Eu acho que vai dar jeito, cara. Nesse jogo da Sul-Americana, o primeiro tempo do Vasco foi bom, já vimos o padrão de jogo do Fernando Diniz. Vai enfrentar um Fortaleza que tem trabalho consolidado, um dos técnicos que há mais tempo está no cargo, que para mim é um baita treinador, o Voivoda, porque o Fortaleza paga bem para ele, porque ele já recebeu inúmeras propostas para sair, mas continua lá. Oscila, é bem verdade, qualquer time oscila, né? Mas eu, no palpitouro, aí eu cravei vitória do Vasco, cara. Lá por ser em São Januário, primeiro jogo do Fernando Diniz lá, eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo aí, até porque tá na zona de rebaixamento e não tem escolha, tem que ganhar. Então é um jogo quente, cara. É um jogo quente com o Fortaleza numa situação um pouco mais tranquila, mas tem 10 pontos, não tão tranquilo assim. Então é jogo quente com os dois times precisando vencer e eu quero ver o Vascão dentro de casa, se o torcedor vai ter paciência para aprovar o estilo do Fernando Diniz de jogar. É jogão hoje na tela da TV Record. Emerson, o Diniz é entretenimento, né? O Badá, no comentário, falou sobre isso. Será que a torcida do Vasco vai ter paciência? E já teve uma primeira amostra do Diniz, na época que o Vasco estava na Série B do Brasileiro. Ele chegou a ter uma arrancada, mas não conseguiu o acesso. Depois, o Diniz, quando começa a perder, ele perde com gosto. Ele perde. Mas o que você acha? Eu acho um bom personagem, interessante assim pro futebol, o Diniz, porque ele é corajoso, ele é ousado acima de tudo. Ele não é retranqueiro, ele bota o time pra cima, é muito maluco, mas é claro que pro esquema dele funcionar, ele precisa ter jogador de qualidade. Deu certo no Fluminense, no título carioca, no título da Libertadores, porque era um time que estava azeitado, era um time que estava entrosado por conta do tempo de trabalho. Mas agora a gente já viu, como disse o Badá, a digital dele na Sul-Americana, o Vasco está muito mal nessa competição. No próprio brasileiro, está na zona do rebaixamento, mas só param o Vasco do Fortaleza, que sem dúvida nenhuma, há mais de 3 anos tem um trabalho consolidado do Voivoda e também, de fato, oscila. Mas eu também cravei no placar ali, vitória do Vasco pela pressão, por esse momento, precisando da vitória, é claro, para se recuperar. Acredito que o Vasco consegue aí, então, o seu intento, que é deixar a zona de rebaixamento e vencer nesse jogo cercado, sem dúvida nenhuma, de muitas atrações na tela da NDTV Record. A gente tem os palpites dos nossos comentaristas, a gente sempre tem esse palpitão dos jogos do Brasileirão, então já a gente vai acompanhar. Mas, Renato, o Voivoda faz um trabalho incrível no Fortaleza e a diretoria do Fortaleza também, né? Se a gente voltar 12 anos atrás, o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro e hoje é um clube que constantemente tem jogado a Libertadores. Claro que é o trabalho do técnico, mas a diretoria que recuperou e deixou o Fortaleza como um clube muito competitivo, né? No futebol brasileiro e no futebol da América do Sul também. Não tenha dúvida, eu acho que é a junção ali, né? Ele é muito sério, o Badá falou ali, ele já recebeu proposta de Corinthians, de Santos, de Fluminense e nunca saiu do Fortaleza. E também a diretoria que banca, né? Se a gente for buscar recentemente, o Voivoda passou um turno inteiro de Série A de Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. E mesmo assim a diretoria bancou. Então é uma combinação. Aliás,
é o exemplo para os treinadores brasileiros que vivem chorando aí, que são demitidos, quando são demitidos com meia dúzia de jogos. Ele está lá no Fortaleza, recebeu propostas maiores e não saiu do Fortaleza. Você vê, eu vou citar o exemplo de agora. O treinador, o torcedor que foi à ressacada, viu o Tencati no banco de reservas, Cláudio Tencati no banco de reservas do Atlético Goianiense. Já não está mais, quer dizer, o Tencati ficou meia dúzia de jogos no Atlético, veio uma proposta de um time de Série A de Campeonato Brasileiro, Juventude, disse tchau para o Atlético, foi embora, pagou a multa e foi embora. Perfeito. Então, quando o treinador reclamar, não tem projeto, dão toda uma condição para o treinador estrangeiro e para nós, essa condição não é dada, é o treinador brasileiro que planta isso. Então, o que você planta, você colhe. Mas o trabalho do Vojvoda, e é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, ele, o Abel, né? E não é à toa, não. Faz um belíssimo trabalho aí esse argentino. E Jorge, será que aqui em Santa Catarina a gente teria condições de ter algum clube como é o Fortaleza hoje, que é fora de um grande centro, que é competitivo, que é superavitário? A gente teria esse potencial? O que você acha? Eu acho que tinha, o Kaká, que é o próprio Criciúma. Ano passado, com o Tencati, tinha quase o mesmo tempo de trabalho do Vojvoda. O Criciúma tinha um projeto superavitário, um time com dinheiro, uma cidade que apoia o futebol. Eu acho muito importante isso, a cidade de Criciúma apoiar o clube. Eu achei que o Criciúma, hoje, no nosso modelo de futebol, é quem estaria mais perto do Fortaleza. Até para o jogo de hoje, eu tinha até uma expectativa que o Vasco pudesse melhorar ainda mais com o Diniz. Mas hoje eu acho que eu vou no empate, eu vou mais devagarzinho nessa expectativa, mesmo que eu tenha botado primeira vez para o Ian, 8-0 para o Vasco em cima do Fortaleza. Mas eu acho que não vai acontecer. Mas é um jogo de muitos gols para a gente ver aqui na tela da NDTV, porque o time do Diniz joga, deixa jogar, dá espaço, dá brecha, e o time tem as suas peças não tão boas assim para dar a saída de bola. Então aí que o Fortaleza tem, o Moisés que jogou aqui, o Lucero voltou a jogar muita bola. Então acho que vai ser um jogo de muitos gols, mas eu vou no empate, eu vou mais devagar. Eu queria ouvir até o Semensati, pegando o gancho da resposta do Jorge Júnior, sobre isso. O que faltou para o Criciúma? Claro, ele tinha que ter permanecido na Série A do Brasil, mas o Criciúma teria esse caminho possível, pavimentado, para encaminhar o que é o Fortaleza hoje, Renato? Muito difícil, né? Porque Criciúma tem 200 mil habitantes, você pegar a região aqui tem 400 mil, você vai pegar... eu concordo contigo que Fortaleza... não dá para comparar com São Paulo, com Rio de Janeiro e com Minas Gerais, mas é um espectro muito maior, né? Você buscar um patrocínio muito mais forte, né? Muito mais abrangente. Então, em Santa Catarina eu não vejo ninguém, não, com a possibilidade de ter uma estabilidade como tem hoje o Fortaleza, buscando vaga de Libertadores, disputando Libertadores, fazendo campeonatos extremamente tranquilos Campeonato Brasileiro. Acho que, infelizmente, essa não é a nossa realidade. O Criciúma, como falou o Jorge, ensaiou isso por 3 anos, mas só até o final do ano passado. Depois, uma sucessão de renúncias, uma briga política interna que o clube está intensa, que o clube está passando, tem eleição do Conselho Deliberativo agora, mês que vem, uma confusão geral, interna, administrativa, e culminou, né, com essa reunião aí que eu citei, né? Espaço demais para a torcida organizada. Então, o Criciúma, que ameaçava quebrar essa casca aqui do futebol catarinense, infelizmente, está voltando para o mais do mesmo, que é lamentável. E antes do nosso intervalo, Badá, na década passada foi a Chapecoense, né? A Chapecoense teve os seus momentos de auge, né? Depois aí todo mundo sabe o que aconteceu. Mas a Chapecoense está se reestruturando, cara. A Chapecoense, através dessa diretoria aí, sofreu nos últimos anos. A gente sabe de todas as consequências, né, que teve ainda aquela tragédia lá de 2016. Mas o clube está se organizando. E vou dizer para vocês, a ideia desta diretoria tá renegociando algumas dívidas que tem, é zerar a conta até o final desse ano. A ideia é terminar o ano com 0 dívidas. Inclusive, as dívidas da recuperação judicial, está havendo uma proposta aí de renegociação com os credores, mas o objetivo da diretoria é terminar o ano
sem dívidas. E aí, a partir do ano que vem, pensar aí num crescimento maior dentro de campo, na montagem do elenco, com um poder maior de investimento. Mas isso aí, de certa maneira, já está se refletindo. Essa organização, que eu sempre deixei muito claro, o futebol da Chapecoense nos deixou a desejar. O torcedor sofreu. Esse ano aqui, muito por conta da chegada do Maringá, do Gilmar Dalpozo, desde o ano passado, começou a melhorar, mantiveram o elenco, que está dando uma resposta boa, e essa reorganização interna da Chapecoense, questão financeira administrativa, dá respaldo para a comissão técnica e para os jogadores, para que esse ano o futebol já tenha melhorado. Chegou na final do Campeonato Catarinense e está fazendo uma Série B tranquila, que é o que todos nós queremos. Então, vai ter uma janela logo ali na frente, quem sabe possa ter esse poder de investimento a partir do dia 2 de junho para buscar mais algumas peças para fazer o torcedor se sentir mais tranquilo e, quem sabe, sonhar com algo mais dentro da Série B, mas o principal objetivo é fazer uma campanha tranquila de meio e primeira página de tabela de classificação, ficar bem longe da zona de rebaixamento e daqui a pouco sonhar com algo mais dentro da competição. Intervalinho agora no Clube da Bola, é o último que a gente manda os abraços e fecha o Clube da Bola desse sábado. Continue com a gente, voltamos já.